Toda vez que olhamos para o céu noturno, estamos olhando para o passado. A luz de estrelas distantes viajou por milhares ou até bilhões de anos para nos alcançar. Mas mesmo assim, estamos vendo apenas parte da imagem, porque existem duas grandes barreiras bloqueando nossa visão. A primeira é a poeira cósmica rodopiante, que esconde tudo atrás dela. A segunda é a expansão constante do próprio espaço, que estica a luz além do nosso espectro visível e a transforma em infravermelho. Por séculos, essas barreiras permitiram que o universo mantivesse seus segredos mais profundos escondidos. Nunca vimos as primeiras galáxias. Nunca testemunhamos os estágios iniciais da formação estelar. Mas no dia de Natal de 2021, tudo isso mudou. Finalmente lançamos o chamado olho dourado, que nos permitiria levantar esses véus cósmicos para sempre. O telescópio espacial James Webb, uma colaboração de 10 bilhões de dólares entre 3 agências. O Webb é o observatório mais poderoso já construído. Equipado com detectores infravermelhos ultrassensíveis, ele não apenas consegue enxergar através da poeira. Ele pode ver até os objetos mais tênues e distantes. Este telescópio revolucionou como vemos nosso universo. Vimos maravilhas perto de casa, auroras em Júpiter e os icônicos pilares da criação. E aquelas mais distantes, ondas de choque gravitacionais e colisões galácticas, para citar algumas. Mas o Webb não foi criado apenas para enviar fotos bonitas de volta. Até 2025, ele já completou mais de 860 programas científicos e coletou quase 550 terabytes de dados. Isso é mais dados do que o Hubble acumulou em 35 anos. Esses conjuntos de dados estão revelando um universo muito mais estranho e mais complexo do que jamais imaginamos. Pense nisso! Antes de mergulharmos nas descobertas que estão quebrando todos os modelos cosmológicos que pensávamos estar corretos, se você quer ficar atualizado sobre as imagens mais espetaculares do James Webb e os mistérios cósmicos que ele está desvendando através das profundezas do tempo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar não são apenas fotos bonitas. São descobertas que estão forçando os cientistas a reescreverem os fundamentos da cosmologia moderna. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que os modelos atuais do universo estão completamente errados ou apenas precisam de ajustes? Tornando-se totalmente operacional em julho de 2022, o telescópio espacial James Webb foi projetado para uma missão primária: usar seus detectores infravermelhos sensíveis para perfurar as nuvens de poeira cósmica que permeiam o universo, permitindo-nos observar as primeiras estrelas e galáxias. E ele começou bem. Já algumas de suas descobertas iniciais estão empurrando os limites do que pensávamos saber, desafiando os modelos atuais de como o universo evoluiu. Mas para olhar tão longe no passado, o James Webb tem que enxergar através de muito espaço. E ao longo do caminho, fez algumas descobertas notáveis ao redor de objetos mais familiares. Objetos que são visíveis apenas em comprimentos de onda infravermelhos. Então vamos fazer uma viagem através do cosmos e voltar no tempo, começando em nosso sistema solar e viajando para galáxias primitivas assombrosamente distantes. Tudo através dos olhos incríveis do Webb. Nossa primeira parada é em nosso próprio quintal cósmico, Netuno. Embora seja geralmente facilmente reconhecível graças à sua tonalidade azul, com o Webb parece bem diferente. Não parece etéreo? O metano na atmosfera de Netuno absorve quase todo o componente infravermelho da luz solar, significando que muito pouco é refletido. Simplesmente, não há muito para o telescópio espacial James Webb captar, fazendo grande parte do planeta aparecer escuro. Mas isso tem um lado positivo. Em vez disso, permite que o brilho sutil e tênue dos anéis empoeirados de Netuno e das nuvens de alta altitude se destaquem em detalhes dramáticos. Estas são as imagens mais claras que já tiramos. Não apenas bonitas, elas também revelaram arcos de anéis não vistos anteriormente e nos mostraram 14 das luas conhecidas do gigante de gelo. E isso é apenas o começo.
Os cientistas ainda estão analisando essas imagens para descobrir mais segredos de Netuno. Mas, por enquanto, outros segredos dos planetas externos terão que esperar. O Webb tem focado sua atenção em um dos objetos mais interessantes atualmente em nosso sistema solar. Um que não começou sua vida aqui. Em 6 de agosto de 2025, o Webb usou seu espectrógrafo de infravermelho próximo para se juntar à frota de telescópios e naves espaciais observando o cometa 3I Atlas. Seu foco principal era analisar sua composição. O que o Webb encontrou abriu uma caixa de Pandora de possibilidades. O cometa revelou ser incomumente rico em dióxido de carbono e vapor de água. Na verdade, a proporção estava entre as mais altas já observadas em qualquer cometa. É um mensageiro de outro sistema estelar, tendo se formado em uma região do disco planetário de sua estrela original, onde as temperaturas eram frias o suficiente para o gelo de CO2 congelar naturalmente. Ao amostrar diretamente o cometa, o James Webb provou que os blocos de construção básicos dos sistemas planetários e da vida são compartilhados pela galáxia. Os elementos comuns e os processos químicos que criaram nosso sistema solar são provavelmente universais. Mas este telescópio extraordinário não apenas foi útil explorando mundos em nosso quintal cósmico, ele também faz parte da caça por novos mundos além da nossa estrela. E mais uma vez, está fazendo algumas descobertas surpreendentes. A busca por exoplanetas está bem encaminhada. Graças a missões como TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, e o Hubble, já encontramos mais de 6.000 deles, mas eles só conseguiram reunir uma quantidade limitada de informações. Para descobrir mais sobre esses mundos novos e estranhos, eles precisavam de outro instrumento, e isso veio na forma do James Webb. Ele descobriu que até nossa estrela mais próxima estava guardando segredos. A pouco mais de 4 anos-luz de distância fica o sistema Alpha Centauri, um trio de estrelas que inclui 2 estrelas semelhantes ao Sol, Alpha Centauri A e B, e a anã vermelha Próxima Centauri. Por décadas, os astrônomos suspeitaram que planetas poderiam orbitar as 2 estrelas semelhantes ao Sol, mas o brilho imenso e sobreposto do par binário as tornava impossíveis de detectar. O Webb superou esse obstáculo, usando seu instrumento de infravermelho médio e um coronógrafo interno para bloquear a intensa luz estelar. Muito parecido com como você pode usar a viseira de um carro para bloquear a luz solar direta para que possa ver a estrada. Este dispositivo para a luz estelar brilhante e permite que a luz tênue dos planetas ao redor seja vista. Esta é uma observação incrivelmente desafiadora, exigindo processamento meticuloso de imagens para subtrair a luz residual, tanto de Alpha Centauri A quanto de sua estrela companheira B. O ponto tênue de luz resultante, detectado pelo MIRI, é agora o candidato a exoplaneta mais próximo já diretamente fotografado. Nos deu forte evidência de um potencial gigante gasoso com massa de Saturno, orbitando Alpha Centauri A. E ainda mais surpreendentemente, baseado em simulações orbitais, este gigante gasoso provavelmente segue um caminho elíptico dentro da zona habitável da estrela. Embora um gigante gasoso em si não seria provável de hospedar vida como a conhecemos, sua existência confirma que um sistema planetário se formou ao redor de nosso vizinho estelar mais próximo, fornecendo o potencial para luas menores habitáveis ou outros mundos terrestres, ainda a serem descobertos. Agora, se planetas e luas se formam por todo o universo, o que muito pensamos ser o caso, a próxima pergunta é: como? E isso é mais uma vez algo que o telescópio espacial James Webb pode ajudar a responder. Então, vamos continuar nossa jornada mergulhando nos processos imensos e caóticos da criação. Os penhascos cósmicos, parte da nebulosa Carina, a 7.600 anos-luz de distância, e os icônicos pilares da criação, na nebulosa da Águia a 6.500 anos-luz de distância, podem ser visões familiares para alguns de vocês. Graças às imagens impressionantes de luz visível capturadas pelo telescópio espacial Hubble. Mas o Webb nos deu uma visão completamente diferente. Em vez de competir, o Webb age como companheiro do Hubble.
usando a parte infravermelha do espectro de luz para enxergar através da poeira espessa e obscura que a luz visível do Hubble não pode penetrar. Nesta imagem dos pilares da criação, a visão NIRCam do Webb revela milhares de estrelas não vistas anteriormente, incluindo recém-nascidas que estavam completamente escondidas dentro das colunas escuras e empoeiradas nas imagens do Hubble. Elas aparecem como orbes vermelhos brilhantes repousando fora de um dos pilares empoeirados. Estimadas em ter apenas algumas centenas de milhares de anos, o brilho vermelho vem de moléculas de hidrogênio energéticas criadas em jatos de plasma e ondas de choque emanando da nova estrela dentro. É como se o topo do pilar estivesse pulsando com atividade. Processos semelhantes também foram vistos nos penhascos cósmicos. Aqui, a NIRCam do Webb capturou detalhes nítidos da estrutura gasosa turbulenta na borda da nebulosa. Este olhar mais nítido revela que eles estão sendo ativamente esculpidos e erodidos por radiação intensa de estrelas jovens e massivas logo acima deles. Um processo muito mais difícil de visualizar nos dados anteriores do Hubble. Esta nova capacidade de espreitar dentro desses berçários cósmicos muda fundamentalmente nossa compreensão de como estrelas e planetas nascem, finalmente permitindo-nos colocar teorias baseadas em simulações à prova. E o que o Webb está encontrando é que estrelas infantis não são calmas. Seus nascimentos são explosivos, energéticos e sempre espetaculares. Nas profundezas dos arredores da Via Láctea, em uma região conhecida como Sharpless, 2-284, aproximadamente 15 mil anos-luz de distância, nosso olho dourado encontrou algo extraordinário. Um verdadeiro colosso de protoestrela, pesando tanto quanto 10 vezes a massa do nosso Sol. Mas não apenas isso. Esta estrela massiva está desencadeando enormes jatos de gás e radiação. Conhecidos como fluxo bipolar, eles são criados conforme gás superaquecido cai para dentro, em direção ao núcleo da protoestrela, e é então simultaneamente explodido de volta para o espaço. Campos magnéticos poderosos canalizam este material em jatos estreitos de alta velocidade, lançados para fora a centenas de quilômetros por segundo. Abrangendo 8 anos-luz, estes espetaculares jatos de anúncio de nascimento são quase o dobro da distância do nosso Sol ao sistema Alpha Centauri e são imensamente poderosos, agindo como um limpa-neve cósmico, empurrando para longe o material da nuvem molecular circundante e criando 2 lóbulos muito maiores e opostos de gás. Este é um exemplo raro do que é conhecido como objeto Herbig-Haro, manchas brilhantes de gás e poeira, que se formam quando esses jatos colidem com o material circundante. Embora mais de 300 objetos Herbig-Haro tenham sido observados até agora, esses jatos são particularmente raros devido ao seu tamanho e força imensos. A natureza estável e simétrica do fluxo sugere que a estrela está se formando através de um disco ordenado, o que fornece evidência crucial para o modelo de acreção nuclear de nascimento de estrelas massivas. O que torna esta descoberta ainda mais emocionante é o fato de estar localizada em um aglomerado estelar na borda distante da galáxia, onde a metalicidade é extremamente baixa. Isso significa que tem muito menos elementos pesados do que o nosso Sol. E por elementos mais pesados, queremos dizer qualquer coisa além de hidrogênio e hélio. Este ambiente pristino espelha quase perfeitamente as condições do universo primitivo. Ao olhar através de sua lente infravermelha, o Webb está dando aos cientistas pistas cruciais para algo que há muito tempo é um mistério, como as primeiras estrelas massivas podem ter se formado. Mas o nascimento estelar não é a única parte do processo de criação que não entendemos completamente. A formação planetária é igualmente misteriosa. E, mais uma vez, algo que o telescópio espacial James Webb está iluminando para nós. Uma vez que uma estrela jovem se estabelece, o caos ao seu redor começa a se organizar. A poeira e o gás rodopiantes restantes se tornam um disco protoplanetário, o berço dos planetas. Conforme planetas gigantes emergem dentro desses discos, eles podem formar discos em miniatura próprios.
Um exemplo vem do sistema CT-CHB, localizado a 625 anos-luz de distância. Este exoplaneta jovem massivo é circundado por um disco circumplanetário, um anel denso de material considerado um local de montagem de luas. É como acreditamos que o sistema de luas de Júpiter se formou há muito tempo. Usando seu instrumento MIRI, o Webb entregou as primeiras medições diretas das propriedades químicas e físicas deste potencial disco formador de luas. Os pesquisadores descobriram que o disco é rico em carbono, contendo moléculas orgânicas complexas como acetileno e benzeno. Esta descoberta representa um grande avanço. Esta química rica em carbono está em nítido contraste com o disco ao redor da estrela hospedeira, onde os cientistas detectaram água, mas virtualmente nenhum carbono. Esta diferença química, vista em um sistema que está evoluindo há apenas 2 milhões de anos, nos permite comparar os ingredientes para formar luas em um sistema distante com a formação do nosso próprio sistema solar há mais de 4 bilhões de anos. O universo está ocupado fazendo mundos, e o Webb está nos dando um assento na primeira fila sem precedentes. Agora, vimos como estrelas individuais nascem e como planetas começam a tomar forma. Mas essas histórias não acontecem isoladamente. Elas se desenrolam através das vastas e de tirar o fôlego estruturas de galáxias inteiras. Em 2024, o Webb focou em 19 galáxias espirais próximas, entregando imagens que são simplesmente impressionantes. Esqueça a ciência por um momento e apenas olhe para elas. Se isso não é arte, eu não sei o que é. Você está olhando para o coração da criação cósmica. Em uma galáxia como NGC 628, também conhecida como Galáxia Fantasma ou M7, localizada a aproximadamente 32 milhões de anos-luz de distância, a visão do Webb é especial porque destaca ingredientes galácticos específicos. A luz azul marca milhões de estrelas mais velhas e estabelecidas agrupadas nos núcleos das galáxias. Mas é o vermelho e laranja incrível que exige atenção. Esta é poeira e gás brilhantes. Material de berçário que se enrosca através dos braços espirais, como autoestradas flamejantes. As áreas vermelhas brilhantes são estrelas que ainda não se formaram completamente, ainda envoltas dentro de seus picos empoeirados. Você também pode ver que os braços espirais estão cheios de cascas esféricas gigantes ou bolhas. Buracos massivos esculpidos pelas ondas de choque de estrelas antigas explodidas. Analisar esses padrões consistentes através de 19 galáxias ajuda os cientistas a entender como elas constroem, mantêm e distribuem o material necessário para estrelas, planetas e, com isso, vida. Mas mesmo agora, com toda essa informação, ainda não temos a imagem completa. Precisamos de mais um passo. Em vez de olhar para galáxias totalmente formadas e velhas, precisamos saber como e quando elas começaram. E para isso precisamos ir muito mais longe, para as primeiras estrelas e galáxias. É hora de viajar de volta ao amanhecer cósmico, cerca de 13,5 bilhões de anos atrás. Mesmo com o telescópio espacial James Webb, com todos os seus avanços técnicos espetaculares, existem limites para o que a luz pode nos mostrar. A luz mais antiga no universo foi liberada quando o espaço se tornou transparente pela primeira vez, apenas algumas centenas de milhares de anos após o Big Bang. Além desse ponto, o universo não pode ser observado com luz. Mas, felizmente, a física nos dá maneiras de ver mais longe do que poderíamos de outra forma. Lente gravitacional. Vemos este efeito quando um aglomerado de galáxias massivo, como RXJ 2129, localizado 3,2 bilhões de anos-luz de distância, está na visão do James Webb. Este aglomerado é tão pesado que sua gravidade deforma o espaço-tempo, agindo como uma lupa cósmica que dobra e foca a luz de galáxias atrás dele. Em 2023, o Webb capturou uma explosão de supernova distante atrás de RXJ 2129, mas o telescópio não a viu apenas uma vez. Sua luz foi dividida, criando múltiplas imagens do mesmo evento,
porque a luz de cada imagem tomou uma rota ligeiramente diferente e ampliada ao redor do aglomerado, a supernova aparece como ecos através do tempo. Analisar o atraso de tempo entre cada uma, ou quanto tempo a luz levou a mais ao longo de cada caminho, permite aos astrônomos medir com precisão vastas distâncias cósmicas. Esses dados são críticos para refinar a taxa de expansão do universo, também conhecida como constante de Hubble. Tem havido algum desacordo sobre este valor nos últimos anos, mas quem sabe, talvez o James Webb possa ajudar a resolver isso com medições como essas. E então, chegamos na borda do universo observável, perto do amanhecer do tempo. Aqui, os instrumentos NIRCam e NIRSPEC do Webb, como parte da pesquisa JADIS, empurraram a observação ao seu limite. O desafio é que a luz das primeiras galáxias é severamente afetada pelo fenômeno de desvio para o vermelho cosmológico. Isso ocorre porque a expansão do universo estica as ondas de luz conforme elas viajam através de vastas distâncias do espaço, deslocando a luz do espectro visível todo o caminho para o infravermelho, exatamente o tipo de luz que o Webb foi projetado para capturar. Ele descobriu galáxias que existiram muito mais cedo e são muito mais brilhantes do que esperávamos. E uma em particular se destacou. O instrumento NIRSPEC do Webb confirmou seu desvio para o vermelho ser 14,32. Esta galáxia, agora chamada JADIS GSZ14-0, é vista como ela existia apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, tornando-a uma das galáxias mais antigas conhecidas no universo, superada apenas pela MOME Z14, que o telescópio espacial James Webb também avistou em maio de 2025, e é 10 milhões de anos mais velha. O modelo cosmológico, lambda, matéria, escura, fria, prevalente, prevê que galáxias nesta época, frequentemente referida como o amanhecer cósmico, deveriam ser pequenas, escuras e apenas começando a formar suas primeiras estrelas mais simples. O que é quase o oposto desta nova descoberta. A JADIS GSZ14-0 é madura demais, cedo demais. Para crescer uma galáxia deste tamanho, apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, o universo primitivo deve ter estado formando estrelas muito mais rápido e mais eficientemente do que qualquer modelo atual permite. A própria existência desta galáxia e várias outras fontes similares força os astrônomos a confrontarem a possibilidade de que as fundações da cosmologia moderna precisam de uma revisão séria. Uma explicação para esta contradição revisita uma ideia ousada, primeiro proposta em 2007 pelos cosmologistas Catherine Fries, Paolo Gondolo e Douglas Spoliar: a existência de estrelas escuras. Estas primeiras estrelas hipotéticas não são alimentadas por fusão nuclear, como nosso Sol, mas pela aniquilação gravitacional de partículas de matéria escura dentro de seus núcleos. Estas primeiras estrelas potenciais poderiam crescer enormes, milhões de vezes a massa do Sol, frias e longevas, produzindo a luz infravermelha em que o Webb se especializa. Então poderíamos estar olhando para as assinaturas de estrelas escuras. Isso conecta fundamentalmente as observações mais distantes ao componente menos compreendido do nosso universo. Então sim, o telescópio espacial James Webb literalmente lançou luz sobre nosso universo de uma maneira totalmente nova. Ele revelou um cosmos mais rico e mais complexo do que jamais ousamos imaginar. E aqui está o que deveria te apavorar mais. Se galáxias massivas como JADIS GSZ14-0 podem existir apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, então tudo o que pensávamos saber sobre formação de estruturas no universo pode estar errado. Os modelos que usamos para entender a evolução cósmica, a formação de estrelas, a distribuição de matéria escura, tudo isso pode precisar ser reescrito do zero. E se estrelas escuras realmente existem, alimentadas não por fusão nuclear, mas por aniquilação de matéria escura, então o próprio tecido do universo é mais estranho do que jamais imaginamos. Essas estrelas hipotéticas poderiam crescer milhões de vezes maiores que o Sol,
frias, longevas, produzindo exatamente o tipo de luz infravermelha que o Webb detecta, conectando as observações mais distantes ao mistério mais profundo da física moderna, a natureza da matéria escura. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Se estamos errados sobre como o universo primitivo funcionava, se galáxias podiam crescer muito mais rápido do que pensávamos, se estrelas escuras realmente existem, então temos que perguntar: o que mais está lá fora que não podemos ver? Que outras impossibilidades estão escondidas além da borda do universo observável? E se nossa cosmologia inteira, construída em décadas de observações e modelos matemáticos elegantes, for fundamentalmente incompleta? Se este vídeo fez você perceber que o universo é muito mais estranho do que os livros didáticos ensinam, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos rastreando cada nova descoberta do James Webb e traremos cada anomalia impossível no momento em que for confirmada. Deixe um comentário nos dizendo: você acha que os modelos cosmológicos atuais estão completamente errados ou apenas precisam de pequenos ajustes? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa saber que as galáxias mais distantes, que já vimos, não deveriam existir de acordo com tudo que pensávamos entender sobre o universo.